importa é ensinar a palavra de Deus. E a experiência pode ter sido boa em algum sentido, mas falha em outras áreas. O que o pai precisa é seguir a disciplina e a admoestação do Senhor. E isso vem das Escrituras. Criai na exortação do Senhor, ou criai nos ensinos do Senhor. E assim o pai deve fazer o quê? Deve usar cultos familiares. E o culto não precisa ser um culto igual da igreja. Você já pensou? O pai sentando em casa com os filhos e agora falando: vamos fazer a abertura do nosso culto. Há algum aviso? Alguma coisa assim? Agora vamos recolher uma oferta para pagar a pizza. Não se fica constrangido. Se você quiser participar, fique à vontade. Eu acho que não é isso. Mas é um tempo onde a palavra de Deus vai dirigir nossas conversas, nossos ensinamentos, até com louvor, cantando. Mas algo simples, rápido, de acordo com as idades dos filhos. Mas pais devem ensinar seus filhos. Se eles são mais velhos, melhor ainda, é mais fácil. Eu admito isso. Quando os meus filhos pequenos, é tão mais difícil pegar a atenção deles e fazer um culto doméstico. Com eles mais velhos, é tão mais fácil. A gente lê as escrituras e aí faz aplicações e aplica na vida, considera algumas coisas da semana, estuda o texto. Nós devemos fazer isso. Pais devem ensinar seus filhos. E assim levando-os a uma devoção a Deus, ensinando verdades bíblicas, ensinando-os a aplicar verdades das Escrituras no seu dia a dia. Eu me lembro de uma vez que eu fui pegar o Davi na escola. Ele tinha, acho que, uns 7 anos. E aí eu chegando na porta, a monitora chamou e falou: pai, aconteceu alguma coisa aí, e o Davi chorou, um outro menino acabou empurrando alguma coisa nele, bateu nele e tal. E aí nesse momento que ela falou isso, o menino estava passando. E ela falou assim: olha, é esse menino aqui. Aí eu só olhei para o menino saiu correndo chorando. Não fiz nada. Daí eu conversei com o Davi para saber o que aconteceu, ele me explicou. E como eu sou chocólatra, então eu tinha uma truque em casa, aquelas guardadas para a hora secreta, né? Aí enfim, aí cheguei no Davi, falei com ele algumas coisas, ensinei Romanos 12. Não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. E aí então eu falei para ele: você vai levar essa truca, dá para ele amanhã e você me fala o que aconteceu. Aí chegou no dia seguinte, eu fui buscar naquela grande expectativa de saber o que aconteceu. Aí ele entrou no carro e falou: e aí Davi, o que aconteceu? Você deu a truca para ele? Não, pai, a truca
refeições, no horário de dormir, no lazer, no entretenimento, sempre ensinando qual ama que acaricia os filhos, ensinando-os e cuidando deles. Primeira, ou melhor, segunda marca de uma família cristã é pais que investem tempo nos seus filhos. Será que estamos investindo esse tempo na vida deles? Terceira marca, os filhos, então, demonstram respeito aos pais. Essa é uma família cristã. Filhos que assumem o seu papel, como nós falamos hoje, de ser uma bênção na vida dos pais, e são obedientes, querem honrar os seus pais. E assim, eles vão procurar ser obedientes e não desobedientes, que é uma das marcas do pecado, ou dos pecados dos últimos dias. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos perigosos, tempos cada vez mais complicados. Se não eram os dias de Paulo para Timóteo, nós estamos muito mais perto, com certeza. Se nós não estamos vivendo também esses dias hoje. Mas as marcas são evidentes. Os homens amantes de si mesmos, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, e entre todos esses pecados, desobediente aos pais. Pecado tão sério quanto os outros que foram citados. Ao invés de então ser um desobediente, o filho precisa entender: eu amo Jesus, eu amo a palavra do Senhor, e eu tenho oportunidades diárias para cumprir com o mandamento da palavra. Ser obediente. Ouvir a primeira vez e já cumprir. Não sei se os irmãos aqui usam no ONS, aquela regrinha do 1, 2, 3. Eu uso, né? Os filhos não precisam aprender com 1, 2, 3. Pai falou, mamãe falou, é 1. 2 já é barato. 3, um pouco mais ou o dobro das baratas. Mas é para obedecer a primeira vez. Se obedece na terceira, obedece na primeira.
cansativo que seja, deve disciplinar quantas vezes for necessário, até que entenda que deve existir respeito do tom de voz, porque afinal de contas, não é porque são irmãos que podem se desrespeitar, ofender um ao outro. Preciso respeitar. Preciso também ter atitudes de tratar bem um ao outro. Filipenses 2 é um trecho da Bíblia que nos ensina que não devemos fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas devemos fazer por humildade. E como é a humildade demonstrada? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filhos devem aprender isso. E se aprenderem cedo, nós vamos ver bons resultados e frutos à medida que vão crescendo. Se já são grandes, não importa, devem aprender ainda, se não estiverem agindo com respeito e consideração uns com os outros. E devem cuidar também uns dos outros. Além de procurar agradar, mas cuidar. Não como Caim. Lembra de Caim? Ele, um caso extremo, obviamente, chegou a matar o seu irmão. E por que ele fez isso? A oferta de Abel foi aceita diante de Deus. A dele não. Então o que começou a surgir no coração de Caim? Inveja. Ira. Deus disse que ele deveria controlar a ira que estava no seu coração. Ele não o fez. Chegou então a matar o próprio irmão, planejando o mal. Aproveitou a oportunidade de estar no campo e assim o matou. E depois de tudo isso, ainda Deus pergunta para ele: onde está o teu irmão? E ele respondeu: não sei. Ele já mentiu. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Deus sabia o que tinha acontecido, mas ainda assim fez uma pergunta, para que Caim tivesse uma oportunidade de se retratar, se arrepender, falar o que fez, mas deu uma resposta inaceitável diante de Deus. Eu não sei quanto a você, mas se eu fosse Deus, o próximo versículo, então seria o versículo 10, seria alguma coisa como: e Caim foi exterminado. Porque olha a resposta mal criada para Deus. Muitas vezes os filhos estão agindo assim com os pais, mentindo e desrespeitando. São coisas sérias, são pecados que devem ser tratados rapidamente. Não pode ser deixados passar, fazer vista grossa. Pais devem tratar com seus filhos coisas assim. E eles precisam então
confrontou primeiro, foi conversar com ele em primeiro lugar, e fez isso com mansidão. Uma família cristã tem irmãos que se tratam em humildade. E por fim, a última marca que eu quero destacar é de avós mestres. Tem muito avô aqui, né? Quantos avós tem? Levanta a mão. Seu tio. Tio? Tio avô também? Né? Tá bom. Temos aí, né? Bisavô? Olha. Popularmente, se diz que avós estragam os filhos. Não é isso que tem aí no dito popular? Né? Pode ser que tenha avô que faça isso. Né? O pai tem todas as regras de casa e tudo lá, de alimentação e tudo mais, aí vai para casa do avô, já era. Né? É tudo divertido. Alguns podem até fazer isso. Mas os avós mestres são aqueles que reconhecem que é uma bênção de Deus ser avô. Vemos agora há pouco um texto de Salmo 128, que diz: o Senhor te abençoe, para que vejas os filhos de teus filhos. Se você já viu os filhos de teus filhos, você foi abençoado por Deus. E se você ainda não viu os filhos dos teus filhos, que um dia, né, possamos ver no tempo certo, né, os filhos dos nossos filhos. E ainda o Provérbios 17:6: coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Então os avós têm coroas quando veem seus netos. Uma família cristã tem avós que reconhecem então que eles são bênção para os seus filhos, para os seus netos. E conhecem também que são abençoados por Deus por terem seus filhos e terem seus netos. Isso é precioso para uma família cristã. Logo, os avós entendem também que eles vão ter um privilégio de ensinar filhos e netos. Tem uma grande responsabilidade do pai para com o filho, nós já destacamos. Mas essa responsabilidade ela ainda existe para os avós que devem ensinar até a outra geração, os seus netos. Veja o que diz Deuteronômio 4:9. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração, todos os dias da tua vida, e os farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Lógico que uma das formas de que o ensino chegue nos netos é a educação de qualidade para os filhos. Se eles aprendem, eles vão ensinar os filhos. Mas também podemos considerar uma aplicação de não só ensinar os filhos, mas também o tempo que for possível ter com os netos, de ensiná-los, ter tempo com eles. Sabendo que há limites nessa relação, porque depois que os filhos se casam, de acordo
casal vive de forma harmoniosa. Os pais disciplinam